Fala, meus queridos! Tô aqui hoje para bater mais um papo com vocês sobre apometria. Eu quero contar mais um caso para vocês que foi muito forte e também bem diferente. Por que eu falo que foi diferente? Porque ele sai do comum, sai do padrão comum que a gente tem em relação à apometria. Essa apometria eu fiz, foi me pedido para fazer porque a pessoa estava em coma. E essa pessoa ficou em coma por 20 dias. Deu uma bactéria lá e tudo, afetou a parte nervosa mesmo do corpo e tudo, e ela entrou em coma. Então, pedido para eu fazer uma apometria. E quando eu fiz a apometria, eu acessei o campo dessa pessoa, eu subi assim, ó. Eu fui para muito alto. E é como se eu tivesse entrado em uma outra dimensão, literalmente assim. Eu tava com muita gente da minha equipe espiritual e tava alguns seres, alguns seres multidimensionais ali. E o que aconteceu? É como se fosse uma nave, e ela tava assim, essa pessoa que estava em coma, que era onde eu tava buscando a apometria, ela tava ajoelhada e amarrada com as mãos nas costas, e tinham esses seres negativados, que a gente fala, em volta dela, aprisionando ela. E é por causa disso que ela entrou em coma, inclusive, tá? E daí eles falavam pra ela que ela errou, que ela fez coisa errada e tudo mais. Ela era como se fosse uma prisioneira. Aí eu perguntei, o que a gente pode fazer para que vocês soltem ela, Porque ela tava literalmente, quando ela tava em coma, ela tava literalmente entre a vida e a morte, tá? Ela tava dando morte cerebral e tudo, tá? No hospital, a médica chegou, falou que talvez se desse morte cerebral, tava bem, assim, as chances eram muito grandes de dar morte cerebral, e aí não tinha mais o que fazer. Eu tava ligada por máquinas, enfim, foi bem complexo, Era uma pessoa próxima, por isso que eu sei das informações. E aí, acessei o campo. Encontrei esses seres, eu tava com a minha equipe, e esses seres falaram, explicaram por que ela estava ali. Disseram que ela estava como prisioneira, estava pagando ali, por causa que ela soltou outros seres, ela liberou outros seres. É como se ela fosse uma tradutora, de alguns seres interplanetários e tudo, e ela ficou passando informação errada para esses seres. É como se ela tivesse sido contratada para trabalhar para esses seres, e ela enganou eles. Ela fez um contrato com eles e ela enganou eles, liberando os prisioneiros, por causa da tradução que só ela conseguia falar. A língua, a energia, enfim, desses seres, estavam aprisionados. Então eles falavam, ela quebrou contrato, então agora ela tem que pagar, então ela vai desencarnar e tal, vai ficar presa. Aí eu peguei e falei, não, mas ela quer. Eu perguntei pra ela, se ela queria acordar, se ela queria retornar à vida e tudo mais. Ela falou que sim, queria voltar à vida, mas precisava ser rápido, senão ela ia ter sequelas no corpo material, no corpo físico, por causa que estava atingindo já o sistema nervoso e tudo mais. Então, aí eu conversei com esses seres e tudo, tentei negociar, eles pediam coisas assim, absurdas assim, pra eu parar de trabalhar, pra minha esposa parar de trabalhar, o nosso filho desencarnar e tudo mais, Minha esposa na época estava grávida, eles falaram, não, então ele vai ser abortado, por exemplo, então ele não vai, Eles pediam coisas absurdas assim, falaram, não, eu não vou desencarnar pra ela ficar, não, Então assim, a gente não aceitou. E aí quando não tinha mais o que fazer, eles não queriam negociar, eles estavam de deboche já e tudo. Aí eu chamei um ser, que tá bem acima. Aí esse ser desceu, um ser de luz muito grande, muito forte. E falou pra eles, vocês estão contra a criação, Vocês enganaram ela com esse contrato. Sabe, como se fossem letras miúdas, digamos assim. Fizeram um contrato com ela de enganação e tudo, enfim. Tem leis, Existem leis universais, existem leis da criação. Assim como aqui no planeta tem a lei da gravidade, por exemplo. A gente tem a lei do karma, que é a lei de causa e efeito, a lei do retorno e etc, E daí, tava comendo agora, minha garganta ficou suja. E daí, esse ser pegou e bateu uma espada assim no chão
explodiu uma luz assim muito grande. Né? Explodiu uma luz muito grande, eu retornei pro corpo. E daí me veio a informação na hora. Daqui a 3 dias eu vou acordar. Daqui a 3 dias eu vou acordar. E não deu outra. Aí eu peguei, avisei, né, algumas pessoas que estavam trabalhando espiritualmente com ela em coma. Foi, ó, 3 dias para ela acordar. Terceiro dia, ela abriu o olho. Né? Ela abriu só um olho, bem pouquinho, e começou a mexer o dedo do pé e tudo mais. Então ela começou a retornar a consciência para o corpo material, para o corpo físico. Falei, nossa, olha que legal, né? Que maravilha. E aí a gente começou um trabalho, uma equipe inteira, assim, tá? Pessoas aqui mesmo, tá? Pessoas encarnadas. Começamos a trabalhar muito espiritualmente com ela, toda semana, assim, o tempo todo e tudo mais, né? E daí no fim ela saiu do coma, ela retornou, né? E com a fisioterapia retornou a andar e tudo mais, né? Foi um processo bem difícil ali, né? Com dores e dificuldade de andar, dificuldade de várias coisas, né? Mas ela conseguiu, né? Ela saiu do coma, retornou à vida e tudo mais. E eu quero dizer para vocês com isso, tá? Com essa apometria que foi feita, aqui nesse corpo material onde nós estamos, nesse plano onde a gente está aqui, de planeta Terra, carro, chuva, enfim, essa realidade, essa narrativa que nós vivemos aqui, ela é uma coisa muito pequena. Tá? Nossos corpos, eles vão muito além mesmo, né? Onde a gente tem diversas experiências, nós estamos vivendo diversas experiências ao mesmo tempo, né? O que eu acessei dela foi um corpo muito alto, mas muito alto mesmo, eu estava muito alto nesse plano, tanto que lá eu nem era mais Michel quando eu acessei lá em cima, né? Nesse plano de apometria, né? E eu acho que foi o único caso de apometria, acho que foi o único caso de apometria que eu atendi onde eu não era mais Michel. O plano que eu fui eu nem era Michel, porque era muito alto, era muito distante desse corpo material aqui, né, dessa realidade que nós vivemos aqui, né? Então quando a gente trabalha, quando eu falo que eu trabalho as 12 camadas espirituais, entenda que é uma coisa muito profunda, né? A gente não trabalha só o seu corpo, só esse personagem que você está vivendo aqui, a gente trabalha como um todo, a gente trabalha você, né? E talvez você esteja numa realidade paralela em algum outro corpo, a tua consciência dividida, e isso esteja afetando a tua vida aqui, nesse plano aqui, né? E com isso a gente consegue ir lá e fazer um alinhamento. Lógico que, se for permitido, tem um monte de coisas espirituais ali que precisa de permissão. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conversar, às vezes negociar, igual eu tentei negociar com esses seres e eles não estavam abrindo mão, né? Uns pedidos absurdos e tudo, mas tudo é possível, tá? Tudo é possível. Se você está andando na linha, se você tem às vezes até contratos que você fez, que você foi enganado nesses contratos, contratos espirituais mesmo, com entidades e tudo mais, em outros planos que seja, não é nem coisa aqui que você lembra, tudo pode ser visto e revisto, né? Porque a maior lei que rege a criação é a lei do amor, né? E o amor, ele é justo, né? Existe a justiça, então a gente pode olhar para tudo isso, né? E se você quer saber mais de apometria, conhece alguém que esteja precisando de uma apometria, lembrando que a apometria, ela é uma ferramenta, a forma como eu trabalho, né? A apometria do sagrado alinhamento, ela é uma ferramenta muito forte, muito profunda, tá? A sua vida, ela muda muito, né, após a apometria, porque a limpeza que é feita, ela é feita de forma muito profunda, tá? Em várias camadas suas espirituais, em vários corpos, em várias partes conscienciais tuas, né? Então vai muito além dessa vida aqui, desse plano aqui que a gente está falando, né? Então, se você quer saber mais de apometria, meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá? Fale comigo, entre em contato, você vai ser direcionado ali para o meu WhatsApp pelo link, tá bom? Gratidão, Ayla Cash.